Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Saudavelmente. Eu sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista e médico do trabalho, e hoje o tema a ser discutido aqui é o câncer de pulmão, porque esse mês, um mês chamado Agosto Branco, é dedicado ao câncer de pulmão. Eu hoje estou tendo uma grata satisfação de trazer um amigo meu aqui, que é uma pessoa extremamente importante em Joinville, como médico na área de cirurgia torácica. Eu estou falando de Dr. Adrian Maurício Stockler Schner, mais ou menos assim? Isso aí. Então, Dr. Adrian é natural de Curitiba, uma cidade que eu adoro, médico graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 1998, fez residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Municipal São José, em Joinville, depois residência médica em cirurgia torácica no Hospital Universitário Cajuru, da Santa Casa de Curitiba, do Complexo Hospitalar da PUC Paraná. Tem o título de especialista e membro titular do Conselho do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e tem o título de especialista em cirurgia torácica e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Tem um certificado em cirurgia robótica pela Intuitive em Atlanta, nos Estados Unidos. Como vocês viram, é uma pessoa que tem um enorme currículo, né? E eu tomei a liberdade, doutor Adrian, o senhor foi muito modesto no seu currículo, eu achei no seu currículo Lattes algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, coisa simples, mas que eu me identifiquei, que você fez um ensino fundamental e um ensino médio no Colégio Marista de Santa Maria. Isso. Eu também fiz um ensino fundamental, antigamente chamado de ginásio, Perfeito. no Colégio Marista São José de Montes Claros, Minas Gerais. E o ensino médio, que era chamado antigamente de científico, eu fiz no Colégio Dom Silveira, em Belo Horizonte. Eu falei, fantástico isso aí. Especializou também em serviços da saúde pela Universidade Cândido Mendes. Isso. Tem várias publicações, eu vou poupar vocês de citá-las aqui, mas o currículo dele é bem rico, com várias publicações, cursos e trabalhos, participação em congressos nacionais e internacionais, incluindo na área de robótica, que nós vamos falar aqui também muito. Dr. Adrian atualmente tem uma clínica chamada ICTOR, é um Instituto de Cirurgia Robótica, está na Rua Blumenau 64, sala 704, no 7º andar, no bairro América. E ele tem uma equipe espetacular, que um deles eu conheço, além do Dr. Adrian, que é o Dr. Paulo Zanoni. Isso. E temos ainda Dr. Carlos Daut, Dr. Sérgio Ferreira e doutora Thaís Menegas. Perfeito. Ele trabalha em, acho que quase todos os hospitais aqui de Joinville. Hospital Municipal São José, Hospital Dona Helena, o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt e o Hospital Infantil Gesser Amarante Faria. É isso? Isso aí. Mais alguns outros hospitais novos que abriram aí pelo caminho, né? A Unimed, o no Bethesda. E assim vai. Que maravilha isso. E a página, ele tem uma página da clínica dele, do ICTOR, que é ictor.com.br. Então lá vocês podem encontrar mais informações sobre a clínica, como agendar consulta e tirar alguma dúvida, receber alguma orientação. E o Instagram dele, que eu sigo com muito orgulho, é o dr.adrianschner. É o nome dele, né? Adrian Schner. Esses dados vão ser veiculados, né, no final, na descrição do podcast. Então, doutor Adrian, muito obrigado, fiquei muito honrado com a sua presença e eu, aqui em Joinville, você tem sido a minha referência principal para o encaminhamento dos meus pacientes que necessitam da cirurgia torácica. Então, como eu disse antes, o tema é câncer de pulmão. Então, nós vamos falar aqui à vontade, um bate-papo informal, mas de vez em quando eu vou recorrer à minha colinha aqui para não deixar de perguntar algumas coisas. Por exemplo,
Por que o câncer de pulmão é tão importante, é tão preocupante no cenário atual da saúde pública? Por que ele é tão importante assim? Perfeito. Primeiramente, boa noite, né? Gostaria de agradecer o convite, doutor João. Hoje a gente falando aí pessoalmente, né? E parabenizá-lo aí pela iniciativa, né? De criar esse podcast, onde a gente pode trazer muita informação aí aos pacientes e à população em geral, né? E hoje a gente vai falar um pouco de câncer de pulmão, né? Uma área aí que é muito abrangente, né? Vários profissionais atuam em conjunto no tratamento, né? Ele é um câncer, né, que é originário, né, uma neoplasia maligna originária no tecido pulmonar, né, e que custa muito a ser diagnosticado hoje em dia, né? O pulmão ele é um órgão que acaba sendo silencioso, né? E quando a gente acaba fazendo o diagnóstico, ele acaba sendo muito tardio nesses casos, né? Ele é um tipo de câncer, um dos tipos de câncer, né, mais comum hoje em dia, tanto no Brasil quanto no mundo, seja para homem, seja para mulher, né? A gente acaba tirando ainda em relação à próstata, é o câncer de mama, né, dos referidos sexos, né? Mas é um dos cânceres mais comum e com maior taxa de letalidade hoje em dia. Então, pela Organização Mundial da Saúde, a gente sabe que tem uma estimativa, né, mais ou menos aí nos últimos anos, de em torno de 1.800.000 mortes por ano por câncer de pulmão. Então, deixa de ser uma doença de saúde pública global, né? Isso. Eu acho que você enfatizou aí os aspectos mais importantes. É o câncer que mais mata. Exato. Né? E, paradoxalmente, é um câncer de difícil diagnóstico. E, via de regra, a gente é surpreendido ele em fases avançadas, porque ele está, como você falou, num órgão que é silencioso. Exato. Ao contrário de outros órgãos, como a pele, você tem um câncer de pele, já se exterioriza facilmente, câncer de estômago, câncer de intestino, dá sintomas com mais evidência. Então, hoje em dia, o foco, nós vamos falar mais para frente, é tudo no diagnóstico precoce. Perfeito. Porque esse câncer, como muitos outros, podem ser potencialmente curáveis, desde que eles sejam diagnosticados numa fase bem precoce. Muito bem, doutora Ádia. Quais os principais tipos de câncer e como eles se diferenciam? Perfeito. Os cânceres de pulmão, né, as neoplasias de pulmão, a gente tem subdividido eles hoje em 2 grupos, né? Seria o carcinoma pulmonar de pequenas células e o não pequenas células, né? O carcinoma pulmonar de pequenas células é um tipo mais raro, acomete em torno aí de 5 a 10% da população, porém com um comportamento muito mais agressivo, né? E de tratamento mais diferenciado relacionado ao não pequenas células. O câncer de pequenas células hoje ele é tratado única e exclusivamente com quimio e radioterapia. Diferente do câncer do carcinoma não pequenas células, que existem várias subdivisões, entre eles o adenocarcinoma, o carcinoma de células escamosas, entre outros tipos, e que aí variam muito o tratamento de acordo com o estágio em que ele é diagnosticado, né? Eles se diferenciam principalmente, então, no comportamento biológico dos mesmos e o tipo de tratamento ao qual a gente vai ter para cada um deles. Muito bem. Uma explicação clara, objetiva. E o doutorado, para mim, particularmente, chama atenção que ele é relativamente jovem e já com essa segurança e esse conhecimento todo. Bom, quais os fatores, além do tabagismo, né, que é o clássico, que é acho que conhecido por todos, né? A própria legislação nossa brasileira está muito avançada nesse sentido, à medida que ela expõe nos próprios maços de cigarro, né, as causas das doenças provocadas pelo cigarro. Dentre elas, tem nos maços de cigarro o câncer de pulmão. Mas não é só o tabagismo que leva ao câncer de pulmão. Tem outras causas que eu gostaria de ouvir nesse sentido. Perfeito. O câncer de pulmão, então, quando a gente fala, né, diferente dos outros cânceres, outros tipos de neoplasia do corpo, né, ele é o único que tem uma causa diretamente relacionada ao tabagismo, né, diferente dos demais. Então, além do tabagismo, né, existem outros fatores, né, exemplo, a poluição ambiental, né, fumantes passivos, né, exposição a certos agentes, né, como asbesto, amianto, rabidônio, né,
é a exposição ocupacional de alguns pacientes, né? Além do histórico familiar e algumas mutações genéticas. Então, assim, esse tipo de câncer serve como alerta, não é único exclusivamente para pacientes que fumam. Ele é passivo de ser desenvolvido em pacientes não tabagistas. E hoje em dia a gente vê isso principalmente no sexo feminino. Exatamente. Muita gente acha que fumar só leva a câncer de pulmão. Não. Leva vários tipos de câncer. Do trato respiratório, tanto alto, laringe, faringe, exato, traqueia, bexiga, esôfago. Eu acho que quase todos os órgãos não são poupados, não, exato, né? E o fato que o senhor abordou aí da mulher hoje em dia tá fumando talvez mais, ou pelo menos igual ao homem, que não era antigamente, não era assim. Essa incidência na mulher vem aumentando. Principalmente de um câncer na mulher que é mais agressivo, que é, se não me engano, o adenocarcinoma, tirâmido de pequenas células. Ele é mais comum na mulher e ele é mais agressivo que o escamoso, que é o epidermóide, não é isso, doutor? E chama muito, perfeito. Eu acho que chama muita atenção também hoje pelos jovens, né, que a gente vê usando cigarros eletrônicos, exato, narguile, são coisas que a gente sabe que faz mal, né, tem uma lesão química aguda, mas porém a gente ainda não sabe as consequências de tudo isso a longo prazo, se ainda vão desenvolver algum tipo de neoplasia de pulmão relacionada a isso, mais precoce que o próprio tabagismo. Eu vou pegar aí uma parte da sua fala, quando você fala do cigarro eletrônico, chamado vape, ou dispositivo de inalação de fumaça, tem vários nomes. É proibido no Brasil, mas eu observo que, particularmente aqui em Joinville, os adolescentes usam muito. E o vape, que foi lançado mais com a finalidade de fazer menos mal que o cigarro, que ele teoricamente só tinha nicotina e algumas outras substâncias, nem tantas substâncias quanto os tabagistas, que é perto de 5.000, com o tempo foi demonstrado que faz tanto mal quanto. Exato. Né? Provoca câncer, provoca principalmente em jovens uma síndrome de angústia respiratória aguda. Perfeito. Né? Exato. Então, gente, fique alerta aí, o vape não é inofensivo, ele faz muito mal, tanto quanto o cigarro. Ele só não tem o odor, o mau cheiro que o cigarro. Isso porque a indústria que faz o vape, ele visou os adolescentes. O conteúdo de nicotina é bem superior, daí é fácil da pessoa migrar de um vape para um cigarro comum, porque a dose de nicotina, que é o que vicia, é bem maior. E as substâncias que são chamadas aromatizantes, né, que dá aquele cheiro agradável, elas também, quando elas são aquecidas, elas transformam-se, né, em substâncias cancerígenas. Então, atento a isso aí. Exato. Bom, continuando aqui, nós vamos entrar na parte que talvez as pessoas ficam perguntando, né? E os sintomas? Como é que eu vou desconfiar que eu estou tendo um câncer de pulmão? Então eu passo a bola aí para a doutora Adriane. O que deve fazer a pessoa suspeitar sobre essa possibilidade e procurar um médico adequado, né, para fazer esse diagnóstico? Perfeito, excelente pergunta. Eu acho que o diagnóstico é feito principalmente através dos sintomas, porém, como a gente já falou, por ser uma doença silenciosa, esse diagnóstico, através desses sintomas, ele se dá já em fase mais avançada, né, que são principalmente uma tosse persistente, né, uma falta de ar, um cansaço mais fácil, né, perda de peso, né, escarrar sangue, né, o que mais que a gente pode associar ali? Dor torácica, né? Associada a isso, são os principais sintomas ligados ao câncer de pulmão. Muitas vezes hoje a gente consegue até uma pneumonia, né, não curada, pneumonias recorrentes que a gente fala, então assim, sempre suspeitar, né, tipo, tive uma pneumonia, melhorei, tive de novo, poxa vida, será que alguma coisa a mais tem? Né, tem que ser investigado. O que a gente quer enfatizar, né, doutor, que o fumante ele tem um potencial risco. Principalmente se ele tiver um histórico familiar, né? Ele não deve esperar esses sintomas. Ele não deve esperar escarrar sangue,
ter emagrecimento, ter uma dor no peito, né? E as pessoas, como são fumantes, eles já têm outros sintomas de outras doenças que pode confundir. Por exemplo, ele tem uma DPOC, já é um tossidor crônico. Perda de peso, né? Perda de peso, já é emagrecido. Então, o fumante tem que estar atento. Ou seja, nós vamos falar mais adiante que todo o empenho é você tentar descobrir o câncer quando ele é no tamanho de um nódulo, né? E hoje nós temos instrumentos de propedêutica, de investigação, como a tomografia, né? Com tomógrafos cada vez mais sofisticados, com uma melhor definição, que identifica nódulos diminutos. Quando eles não provocam sintomas, naturalmente, né? Tem gente que às vezes vai procurar um médico porque está sentindo uma dor no peito. Às vezes ela tem uma contratura muscular. Exato. Aí faz um raio-x e descobre aquele nódulo lá. O descobrimento de um nódulo no pulmão não é motivo de pânico. Pelo contrário, eu falo com meus pacientes, felizmente isso foi identificado, mesmo que você esteja bem, não esteja sentindo nada, que a possibilidade de isso ser resolvido é maior. Falando isso, nós entramos aí numa área de... interessante essa pergunta. Em que estágio, eu acho que nós, de certa forma, já falamos sobre isso, antes da gente entrar na parte de métodos de diagnóstico. Em que estágio, geralmente, o câncer é descoberto no nosso país? Eu acho que não foge a regra de outros países, não. É a maioria. Né? A gente vê nos trabalhos hoje, por ser, como a gente já falou, né, uma doença de saúde pública, né? Geralmente, os pacientes, quando chegam ao diagnóstico, 80% deles já estão em estadio avançado, né, justamente pela presença desses sintomas. Raros são os casos em que a gente acha, né, como achado incidental de exames, né? Ou seja, às vezes a pessoa vai no pronto-socorro, vai fazer um raio-x por uma gripe ou um exame admissional de uma empresa e isso aparece lá. Né? Quanto mais precoce a gente consegue descobrir isso, maiores as chances de cura ou de curabilidade para esse paciente. Mas a grande maioria, 80% dos casos, eles são diagnosticados em estadio mais avançado. Ok, isso mesmo. Que instrumentos, doutor Adrian, nós temos hoje? Graças a Deus nós temos demais, né? A medicina avança a passos largos. Eu lembro que eu me formei em 83, né? E a gente... Tudo que a gente aprende na escola, com o passar do tempo, fica superado, porque é uma infinidade de avanços científicos, tanto no termos de equipamentos médicos, que principalmente na nossa área, a gente precisa muito de métodos de imagem, né? E nesse ponto que eu quero enfocar aqui com o senhor. Que exames, que instrumentos de investigação a gente tem à mão que pode ajudar o médico a fazer o diagnóstico de câncer de pulmão? Perfeito. Muitas vezes esses pacientes eles têm uma certa propensão a não procurar o médico, o paciente tabagista, né? Mesmo os que não são. Né? Então hoje a gente vê muitas mulheres que conseguem fazer diagnóstico de câncer de pulmão no próprio ginecologista, às vezes o cardiologista que faz o diagnóstico através do raio-x, pensando em área cardíaca. Aí ele vai sem medo, mas quando vai para procurar o médico especialista em pulmão, ele já vai com certo receio. Até para fazer exame de próstata, ele vai com mais facilidade. Exatamente. Ele fala, vou pedir um exame. Não vou, né? Falei, você consulta, pede exame e ele não volta, não faz. Não estou sentindo nada, para que eu vou no médico? Exatamente. Fumar nunca me fez mal. Por que eu vou parar agora, né? Ele vai lá me dar um sermão para parar. Então, assim, felizmente, né, como o senhor falou, a medicina avança muito, né? E hoje o principal método diagnóstico para diagnosticar seja um nódulo ou uma massa, né, conforme os sintomas ou até mesmo, né, numa população de risco, é a tomografia de tórax. Né? E quando a gente acha, aí a gente abre mão de outros métodos diagnósticos para poder elucidar melhor o diagnóstico, digamos assim. Ok. Eu lembro que
bem mais antigamente, na minha época, não tinha tomografia, tinha planigrafia. Você lembra dessa época? Sim, peguei, por incrível que pareça, Você pegou essa época também, né? Começo de tomografia, tudo. Então, gente, hoje em dia, a gente sempre vai repetir esse mote aqui, eu acho que em outras doenças, sempre isso é verdadeiro, é diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce, às vezes você tem que fazer uma busca ativa. Enquanto outras doenças, como o exame de próstata, como o doutor Adria falou, exame de mama, já tem toda uma divulgação, inclusive pelas grandes mídias. O câncer de pulmão, eu acho que é pouco abordado, mesmo porque ele é silencioso. Então, você tem que, hoje em dia, há um desenvolvimento em fazer um rastreio, você tentar identificar esse eventual câncer numa fase bem inicial, passível de ser curável. Você pode falar alguma coisa sobre esse método de rastreio? O rastreio do câncer de pulmão ele é tão importante quanto das outras patologias, né? Como o senhor falou, é a colonoscopia, é o exame de próstata, é o exame de mama. Então, o rastreio do câncer de pulmão, antigamente era feito com raio-x, a tentativa, mas a gente sabe que nódulos de pulmão hoje aparecem a partir de 1 centímetro no raio-x. Então, já é um estágio muito mais avançado que a gente consegue pegar. A tomografia hoje a gente consegue cortes de 1 milímetro praticamente, então a gente consegue pegar lesões aí de 8, 7, 9 milímetros, que são um estadio extremamente precoce, né? Assim, estudou-se tudo isso, né? Vários trabalhos foram feitos e hoje existem diretrizes aí pelas diferentes sociedades, seja ela de cirurgia torácica, de pneumologia, de oncologia clínica, e foi apresentado até no projeto de lei, que é, se não me engano, é o 2550, no ano passado, de autora de uma deputada, acho que lá de Goiás, né? Estabelecendo as diretrizes para rastreamento de câncer de pulmão. Então, são tomografias de baixa dose, né? Que devem ser feitas em pacientes de 50 a 80 anos anualmente, né? E que tenham parado de fumar nos últimos 15 anos, ou seja, um fumante ativo, com história de pelo menos 20 anos de tabagismo ativo. Quando o doutor Adria fala aí tomografia de baixa dose, que todo o exame de imagem, né? Tanto a radiografias quanto as tomografia mais aí, tem uma irradiação, que ela não é tanto prejudicial para o organismo, a não ser que o indivíduo faça esses exames exageradamente. E quando você usa a tomografia de baixa radiação, porque você vai fazer esse exame anualmente, né? Então, para você minimizar que o próprio efeito da radiação é um outro fator de risco para outros tipos de neoplasia. Né? Então, vamos entrar na área agora, que é o que todo mundo deve estar curioso aí, está falando demais, mas cadê o tratamento? Vamos falar do tratamento, que é o que é o mais importante. A pessoa quer, quando um parente está com câncer, um parente próximo a gente, ou até a própria pessoa, vem aquela angústia. Eu estou com meu final de vida decretado. Exato. Eu vou morrer, estou com câncer. Ainda tem esse forte estigma, né? Tem uma alta letalidade, mas hoje nós temos meios de curar o câncer e o indivíduo voltar a ter uma qualidade de vida bem próxima da que ele tinha anteriormente. Então, eu queria que o senhor enfatizasse aí, doutor Adria, em relação ao tratamento. Perfeito. O tratamento do câncer de pulmão, né, voltando um pouco, acho que varia muito do diagnóstico, né? E vale a pena a gente lembrar que nem todo nódulo de pulmão é câncer, né? Que a grande maioria, quando pega um exame, vai para uma tomografia, olha, meu Deus, nódulo de pulmão, vai para o Google, vê lá, estou com câncer, chega no consultório num desespero total, né? Independente de se tem história passiva de tabagismo ou não, né? Então, assim, a partir desse momento em que você tem uma imagem, né, tomográfica presenciando um nódulo ou uma massa, né, diagnósticos diferenciais devem ser obtidos, né? E essa avaliação médica, né, principalmente hoje em dia, o encontro de uma lesão dessa praticamente é definida tudo em conjunto, né? A gente não tem mais um único especialista, né? Então a gente chama de tumor boards, que a gente fala, né? São reuniões multidisciplinares onde a gente tem pneumologia, cirurgia torácica, oncologia, radiologia, para estudar melhor e definir
né, que tipo de lesão é, como é, né, e na suspeita, né, é indicado a realização de uma biópsia. Essa biópsia nada mais é que tirar pequenos fragmentos do nódulo ou da lesão para ser estudado e ver que tipo de lesão, potencialmente maligna ou não, ela é, para definir o melhor tratamento. Chegando no diagnóstico do câncer de pulmão, né, a gente vai tirar essa biópsia de várias formas, né, ou de diferentes formas, perdão, né, seja ela a broncoscopia, né, que nada mais é do que uma endoscopia respiratória, semelhante à digestiva, mas é do pulmão, né, ou às vezes uma punção guiada na tomografia, né, outros exames extremamente modernos que a gente tem acesso hoje é o PET scan, né, que além de definir, né, o tipo da lesão, dá de forma bastante alterações e indícios do tipo da lesão, a localização próximo ao que está, ele diz também para a gente se essa lesão é restrita ao pulmão ou se ela está disseminada, ela apresenta metástases, né? Outro quadro também que é muito comum, que a gente vê no pronto-socorro, dependendo da idade, são pacientes que chegam com dor de cabeça, às vezes vômito, e faz uma ressonância de crânio e lá tem uma lesão, né, que geralmente é uma metástase de câncer de pulmão, já no sistema mais avançado. Então são outros métodos diagnósticos, né, que se associam à tomografia, né, para a gente definir o estadio da doença e aonde a gente vai chegar, né. Após estudar tudo isso, né, a gente tem que tomar parte de algum outro tipo de biópsia também. A gente tem uma área do corpo que a gente chama de mediastino. É a região entre os dois pulmões, essa região atrás do osso aqui. E aqui onde estão as estruturas da via aérea, e a gente tem vários gânglios lá, né, linfonodos, ou vulgarmente chamados de ínguas, né, que muitas vezes a gente tem que abrir mão, conforme a captação no PET ou na tomografia, se elas estão aumentadas ou não, para ver se tem doença ali. E aí a gente define, né, através do PET, dessa biópsia, se a gente tem uma doença localizada, única e exclusivamente ao pulmão, ou loco-regional, que a gente chama, né, que seria a doença nas ínguas e no pulmão, ou uma doença disseminada metastática para outros órgãos, que são os mais comuns de metástase de pulmão, seria o fígado, o próprio pulmão, os ossos e o cérebro. Para cada fase dessa, diagnóstico dessa, a gente tem um tipo de tratamento específico. Ok, doutorado. Vocês viram que ele enfatizou aí que eu acho que isso é válido para todos os cânceres, a abordagem desejável e que tem melhor prognóstico é a cirúrgica. É quando você consegue extirpar a lesão com margem de segurança. Você tira o tumor com a parte do tecido ao redor do tumor, do pulmão, né? E com a certeza que esse tumor não se disseminou para os gânglios que ele falou, né? Que estão no mediastino, né? E tem diferença se esses gânglios estão no mesmo pulmão que está o câncer ou se estão no outro pulmão. Tudo isso é prognóstico. Se ele tem metástases, né, para outros órgãos, né? Metástase nem sempre é sinal de que a doença é incurável. Já vi paciente com metástase isolada cerebral, tira o câncer de pulmão e tira a metástase isolada cerebral, a pessoa é curada. Mas tem outros, você tem ainda a quimioterapia, né, que pode ser adjuvante, né? Você tem, hoje em dia está se falando muito da imunoterapia, né? Então você tem inúmeros recursos, não é? Desde que você procure, né, bem precocemente o seu médico. E isso é válido especificamente para o câncer de pulmão. O doutorado, muito modestamente, esqueceu de falar aí de uma área que ele é mestre, que é a robótica, que a gente está vendo que é o grande futuro da medicina, né? Tanto para fazer intervenções precisas e com diminuindo a hospitalização do indivíduo, né, do paciente, e minimizando a agressão ao organismo, né? Então a robótica é um auxiliar poderosíssimo que a gente está vendo aí nos últimos anos, avançando em todas as áreas. Exato. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá.
A cirurgia robótica hoje é o que existe de mais moderno, né, doutor João, para o tratamento, seja ele de patologias malignas, benignas, né, e ela atua em diversas áreas, né, urologia, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, cabeça e pescoço, própria cirurgia geral, aparelho digestivo, mas é uma cirurgia aliada ao robô, né, então assim, ela não opera sozinho, vale a gente falar, o robô não opera sozinho, Exatamente. Só opera aos comandos do médico que está ali para fazer os movimentos, né? Ela é extremamente precisa, mais precisa do que a videocirurgia, né? Então a gente tem uma diferença gritante aí nessa possibilidade de aumento da técnica cirúrgica que a gente consegue utilizar, né? A gente consegue, nos casos de câncer, principalmente de pulmão, né? A gente consegue tirar os gânglios que devem ser retirados quando vai à cirurgia, né? Retirar esses gânglios e saem inteiros, né? A videocirurgia, por melhor tecnicamente que a gente faça, eles acabam quebrando. Então, assim, é importante o gânglio sair inteiro, a gente tirar o máximo número de gânglios, porque a gente fala, é uma chance só que a gente tem, exato, né? Então, assim, se a gente tira, quando um gânglio desse está doente, e isso é sinônimo que você tem que complementar o tratamento cirúrgico com quimioterapia, imunoterapia, e a gente deixar de tirar esse gânglio não por querer, mas por acesso do tratamento da via disponível, né, a gente acaba, e esse gânglio estiver doente, a recidiva vai ser mais precoce, né? Então a gente tem um melhor resultado com a cirurgia robótica, ela é mais precisa, ela dá menos dor, ela possibilita uma recuperação mais rápida, principalmente para o paciente oncológico, que vai precisar dali a pouco para fazer uma quimioterapia. Então esse paciente tem que estar apto e bom de saúde, já sem dor, sem, né, não estando acamado, não estando nada, que possa poder iniciar esse tratamento o mais precoce possível. Tudo isso ajuda na curabilidade do paciente. Ok, doutorado. Nós estamos perto de encerrar porque a gente não quer cansar vocês. E a gente não pretendeu com esse podcast aqui ser um consultório médico e nem esgotar o assunto. A gente só quer alertar as pessoas, né, que estão nesses grupos de risco, em quando procurar ajuda de um profissional. Então, gente, esse podcast vai ser divulgado no meu canal do YouTube. Lá vocês acham facilmente João Carvalho, mas coloque pneumologista, que eu já coloquei só João Carvalho, às vezes nem eu acho meu canal, porque tem outros João Carvalho. E na descrição do vídeo, eu vou ver se eu posto ele no princípio da semana que vem, na descrição do vídeo, vai ter todos os meios de comunicação meu e do doutorado, que eu já falei alguns aqui, né? Mas ele tem uma página também, ele tem no Instagram, eu também tenho no Instagram. Então, e eu, particularmente, e ele também, acredito, nos colocamos à disposição de eventuais dúvidas que alguns telespectadores tenham. Lembre-se mais uma vez, isso nunca vai substituir uma consulta médica e nem um exame clínico. Isso é só para passar informação. No mundo de hoje, que a informação está aí para vocês procurarem, tanto na internet, nos meios, nos livros, mas às vezes a informação precisa ser filtrada, porque às vezes você não sabe se está lendo ou acreditando, principalmente em conversas de colegas, né? De colegas, assim que eu falo, de amigos do paciente, parentes do paciente, que às vezes vêm com informações equivocadas, que às vezes mais atrapalham que ajudam. Exato. Né? Então, muito obrigado mais uma vez, doutorado. Eu deixo você falar algumas considerações finais que você desejar. Maravilha. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Então, finalizando, então, eu gostaria de salientar qualquer evidência de sintomas, né, como tosse persistente, não tenha medo de procurar o seu médico, né? Valorize a sua queixa, procure ajuda, né? Porque esse tratamento hoje a gente consegue dar excelentes resultados, né? Diferente do que era feito antigamente, né? E que é o mais gratificante para todos nós aí poder ajudar, né, na recuperação da saúde aí de um paciente que tem o diagnóstico de neoplasia. Ok, pessoal, muito obrigado por vocês nos assistirem. Espero que nos assistam em outra
oportunidade. Eu sou João Antônio Pimenta de Carvalho e espero revê-los brevemente. Um grande abraço. Esse é o podcast Saudavelmente, que a gente espera ter sempre o apoio de vocês. Até mais.